Por muito tempo ouvimos que a depressão é a doença do século. Os anos se passaram e a sensação que temos é que ela continua a ser um dos maiores problemas enfrentados pelo ser humano. É sobre a depressão e a maneira como lidamos o tema do nosso programa de hoje. Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E juntos queremos reafirmar a importância da fé nos dias de hoje. Depressão, um assunto muito difícil de tocar nele, pois eu sei que, por causa da maneira como as pessoas a tratam, aqueles que sentem depressão têm grandes dificuldades em conversar com alguém ou dispor realmente o que está passando ou sentindo. Muitas circunstâncias podem provocar a depressão, essa tristeza profunda na nossa alma. E o tempo pelo qual estamos passando, as incertezas, a impaciência, a irritação, tem provocado ainda a depressão em muitas pessoas. E muitas pessoas hoje têm se sentido profundamente entristecidas e deprimidas. Como lidamos com isso? Aonde encontrar uma resposta? Aonde encontrar aquilo que vai trazer paz e alegria novamente ao nosso coração e tirar de nós toda essa dor? Eu não sei se você conhece um pregador chamado Charles Spurgeon, viveu nos anos 1800. Foi um pregador muito conhecido e até hoje muito lido por todos nós. Pregou para milhares de pessoas, um homem de Deus, profundo no conhecimento da palavra. Mas também ficou muito conhecido por causa da sua depressão e da tristeza profunda em que ele sentia em sua alma. Foi ele mesmo quem disse: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Charles Spurgeon escreve que ele precisou deixar suas fraquezas suplicarem a Deus em Jesus Cristo. Ele também diz que ele encontrou em suas trevas, em sua própria escuridão, a luz de Jesus Cristo. E você também pode encontrar esta mesma luz, a luz do Senhor Jesus em suas próprias trevas de tristeza e de dor. O nosso Salvador faz este convite, a alma sobrecarregada, despedaçada, uma alma que precisa encontrar descanso nele. E é o próprio Senhor Jesus que nos convida a este descanso maravilhoso que podemos encontrar somente nele. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você cansado, você sobrecarregado, cheio de tristeza, Jesus faz este convite a você hoje, para que você leve o seu fardo até Ele e para que Ele possa te socorrer e que Deus em Cristo possa restabelecer a nossa alegria e reconstruir o nosso coração.
depressão é um estado que altera o humor das pessoas e toca diretamente suas emoções, fazendo com que oscilações de humor gerem tristeza, angústias e um efeito muitas vezes paralisante. É muito difícil lidar quando a tristeza invade o coração e te impede de realizar tarefas básicas, as coisas mais simples do dia a dia. A depressão é um quadro crônico muitas vezes e que impede homens, mulheres, jovens de conseguir tocar a vida e seguir em frente. Há um problema quando falamos de depressão, porque talvez por um preconceito, muitas pessoas de maneira taxativa ligam a depressão à falta de fé, ligam a tristeza à falta de fé. Isso é muito perigoso e eu vou explicar por quê. Quando ouvimos o discurso que uma pessoa que tem fé não fica deprimida, ela não cai em depressão, uma pessoa que crê em Deus e que tem a fé em Cristo Jesus, ela não se entristece a ponto de ficar deprimida. Quando nós ouvimos que o fato da pessoa estar entristecida pode ser de alguma maneira um pecado não confessado ou algo que ela carrega e que não entregou aos pés de Cristo, nós percebemos uma grande incoerência com o que diz as Escrituras. O tempo inteiro na Bíblia nós encontramos pessoas que queriam apenas afirmar que estava doendo. Hoje nós queremos acabar com isso e te ajudar a entender que por causa da tristeza aguda no coração, por causa da depressão e por causa de uma doença da alma, você talvez não tenha perdido a sua fé, mas precise reafirmá-la e relembrar coisas que te ajudarão a seguir firmado. Nós encontramos na Bíblia vários episódios de homens fiéis a Deus que passaram por dificuldades e tristezas. O caso do profeta Elias, por exemplo, pedindo para si a morte, registrado no livro de Reis, ele pediu para si a morte e, angustiado, não encontrava ali respostas para o momento difícil que estava vivendo. E um homem que pede para si a morte não nos parece nada diferente de alguém que está deprimido. Por que a gente não fala de Jó? O livro de Jó é a história de um homem dizendo repetidas vezes: Deus está doendo, eu estou sofrendo, e Deus dando a ele a oportunidade de desabafar. Jó chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, porque se não tivesse visto a luz do sol, ele poderia talvez ser mais feliz do que era no seu momento de tristeza aguda. A literatura da sabedoria, ou os salmos, mostram o tempo inteiro, em vários episódios, a Bíblia nos apontando homens que se expressaram, se declararam para Deus dizendo: eu estou sofrendo, eu estou sentindo, está doendo. A depressão é a enfermidade da alma, é a dor do coração, é a angústia que toma conta do ser e nos impede de olhar com clareza a oportunidade de continuar seguindo e caminhando. Infelizmente, muitas pessoas deprimidas, sem perspectivas, elas dão fim à própria vida. Isso porque nós não olhamos com cuidado para aquilo que deveríamos olhar. Mas qual é a resposta bíblica? O que as Escrituras nos falam a respeito disso, da depressão, da tristeza e da desesperança, do desânimo frente às circunstâncias ou diante dos desafios que temos? Eu gosto muito do relato de uma história em que Jesus caminhava com os discípulos no caminho para uma aldeia chamada Emaús. E a Bíblia conta que, enquanto caminhavam, Jesus conversava com eles e eles não percebiam que o Cristo ressurreto estava com eles. E o texto bíblico diz assim: naquele dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém.
e conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus o pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. Há aqui um episódio de homens que, mesmo caminhando, estavam entristecidos. O texto diz que eles estavam impedidos de ver Jesus caminhando com eles. E na sequência do texto nós encontramos um traço de desesperança, porque eles afirmam que Jesus seria aquele que haveria de redimir o seu povo, mas ele havia morrido, não havia ressuscitado ainda, e aquele já era o terceiro dia. Pense comigo, as pessoas, no momento de tristeza profunda, no momento de angústia, elas estão como que impedidas de ver as coisas com clareza. Elas param entristecidas e, pior, são alimentadas de desesperanças profundas. Isso nunca aconteceu com você? Você nunca se sentiu mergulhado numa tristeza tão profunda que te impedia de prosseguir, de sonhar, de acreditar? Você nunca teve os seus olhos cobertos por uma cortina escura de desesperança que te fez desanimar dessa caminhada? É possível que sim. É possível que em algum momento da sua jornada você tenha pensado em desistir ou tenha entendido que sozinho na caminhada você não tinha mais motivos para seguir. Esse texto nos ensina uma lição preciosa que todos nós deveríamos guardar nos nossos corações e é o meu encorajamento para você no dia de hoje. A Bíblia diz que mesmo impedidos de enxergar, que mesmo entristecidos pelo caminho e tomados de desesperança, a palavra de Deus diz que o Cristo ressurreto caminha conosco pela estrada. Por mais dolorosa, por mais angustiante, por mais paralisante que seja a realidade, uma pessoa deprimida, ela pode encontrar na esperança do Cristo ressurreto uma bênção, uma oportunidade e a graça de ser salvo de uma situação tão difícil. Saber que Jesus está vivo e que caminha conosco pode nos encher de esperança em momentos tão críticos e difíceis como passamos quando estamos deprimidos. O que você precisa saber hoje é que se Jesus está vivo, se Jesus ressuscitou, como a mensagem do Evangelho nos ensina, Ele caminha conosco pelo caminho. Mesmo que você não esteja conseguindo vê-lo, mesmo que as tristezas estejam te impedindo de enxergá-lo, mesmo que a desesperança já tenha tomado conta do seu coração, acredite, se Jesus Cristo está vivo, Ele caminha com você pelo caminho. Você não está sozinho. O Salmo 23 nos ensina isso. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A companhia do Senhor Jesus, o Jesus ressurreto, nos garante vida e esperança. Além disso, a Bíblia conta que Jesus não apenas andou com seus discípulos, mas que fez arder os seus corações por meio da palavra. Deus usa as Escrituras, Deus usa a sua verdade revelada para nos abençoar e renovar as nossas esperanças. Eu tenho certeza que se você descobrir a Bíblia como um grande instrumento de Deus para alegrar o seu coração, como diz o Salmo 19, por exemplo, você certamente terá forças e encontrará refúgio para lidar com tristezas tão agudas. E lembre-se, Jesus fez arder o coração desses discípulos com a sua palavra quando caminhava com eles nessa estrada. Em meio à cegueira, em meio à desilusão,
em meio à desesperança e à tristeza, o Cristo que caminha conosco faz arder os nossos corações. E quando encontrou os demais discípulos, disse a eles: paz seja convosco. E é isso que o Cristo que caminha conosco, o Cristo vivo, não o Cristo morto, o Jesus que ressuscitou e que vivo conosco está, nos ensina. Ele diz: eu estou com vocês. Ele diz: eu posso fazer arder o seu coração novamente. Ele diz: eu posso te dar a minha paz. Mas há aqui uma nota muito importante. Jesus fez essa promessa aos seus discípulos. E quem são os seus discípulos? Todos aqueles que, por meio da fé, confiaram suas vidas ao grande e poderoso Salvador Jesus Cristo. Aqueles que, de coração, creem no seu sacrifício vicário, na sua morte, e entregaram-se a Ele na esperança de tudo ter pelas suas mãos. Deus pode alegrar o seu coração no dia de hoje e a companhia dEle pode fazer arder o seu coração e te mergulhar numa paz que, como Ele mesmo disse, o mundo não pode te dar. Entregue-se a Cristo. A depressão é uma doença da alma, mas Jesus é o médico que tudo pode curar. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você que se sente cansado, aflito, sobrecarregado, deprimido, que busca consolo em tantas coisas, mas não encontra, e que precisa encontrar em Jesus Cristo esse descanso, que precisa ouvir este convite e se achegar até o Senhor Jesus, para que Ele sim possa trazer alívio e paz à sua alma, ao seu coração. Talvez você tenha se sentido deprimido nesses dias, entristecido, nada te traz ânimo, e você precisa desse milagre que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida, enquanto você ouve a sua voz e o atende, indo até Ele, dizendo: Senhor Jesus, tudo que eu preciso é o Senhor. Traga esse descanso ao meu coração. Eu quero orar por você que nos assiste e talvez se encontra nessa situação de depressão, de tristeza. Que Deus em Cristo possa te socorrer, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a alegria de que precisamos, a paz, o consolo, só vem de Ti através do nosso Salvador Jesus Cristo. São muitas as nossas fraquezas, Senhor. São muitas as razões que trazem tristeza e depressão ao nosso coração, à nossa alma. E por isso nós precisamos suplicar a Ti em Cristo, para que o Senhor possa sarar a nossa vida, curar o nosso coração de todas essas feridas pelas quais nós passamos. Talvez alguém que nos assiste, que tenha sua alma ferida diversas vezes, ou que teve ela machucada em vários momentos de sua vida e que precisa desse milagre do Senhor em seu coração, para que o Senhor possa restabelecer a alegria, reconstruir o coração e fazê-lo enxergar em Ti, através de Jesus Cristo, de que Ele pode encontrar tudo o que precisa no Salvador. Ó Deus, que este convite da graça do Senhor através de Cristo chegue a muitos corações, corações entristecidos, despedaçados, e que eles sejam reorientados e reconstruídos pelo Senhor, para que eles encontrem em Ti, através do nosso Salvador Jesus Cristo, a paz, a alegria, o consolo e o descanso de que essas almas tanto precisam. Faça esse milagre em nós, ó Deus, através do Teu Filho, e que possamos ser, de fato, edificados pelo Senhor, naquilo que o Senhor já fez por nós em Cristo e naquilo que o Senhor ainda poderá fazer por nós através de Jesus, restaurando a nossa vida, restaurando a nossa alegria e nos trazendo o ânimo de que nós precisamos. Que o Senhor sim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. A depressão ela age na mente, no corpo,
e na alma, a gente pode pegar, né, essas 3 condições aí como uma profunda tristeza, né, que acomete a pessoa. Nós somos seres biopsicossocial, né, então não dá para a gente poder separar. Então essa profunda tristeza, ela paralisa o indivíduo, compromete, né, a sua vida normal, as atividades corriqueiras do dia a dia. A gente percebe, né, que a pessoa com depressão ali, ela fica angustiada, desmotivada, né, se autodesvaloriza, e se não for cuidada, se não tiver uma atenção, né, com essa pessoa, ela chega até ao autoextermínio, a cometer o suicídio. Então essa dor profunda, né, ela compromete, ela tem, né, atingido várias pessoas, e muitas pessoas têm a depressão e às vezes não sabe que tem, e que tem em volta também, a família não tem esse conhecimento. Então, por mais que se divulgue, que se fale, é importante estar atento à questão da depressão. Outro fator, né, está relacionado ao aumento de peso e também à perda, né, dependendo ali da fisiologia da pessoa, de como ela vai se comportar diante da doença. Então, também é um fator de atenção para quem está próximo, fique atento. Questão da taquicardia, da enxaqueca, né? Então a pessoa quer ficar o tempo todo num lugar fechado, escuro, né? Qualquer barulho ali já incomoda. Então são fatores aí, corporais que dão, né, sinais de que a pessoa está passando por um período de depressão. Psicoterapia é a ajuda de um profissional, né, da psicologia, um psicoterapeuta, que vai basicamente conversar com essa pessoa, né, usando técnicas científicas, né, trazendo, né, a história dessa pessoa, né, para poder estar ali tentando entender um pouco mais sobre a vida dela, né, sobre a história, né, de vida dela, para tentar entender por que essa depressão surgiu. Às vezes pode ser uma questão também de um desequilíbrio de neurotransmissores, então a importância também da associação medicamentosa nesse processo de tratamento da pessoa com depressão. Então, em caso de uma depressão mais leve, né, a psicoterapia ela pode resolver ali, né, porque a pessoa ainda está com certo controle, né, da própria vida ali, continua desenvolvendo as atividades. Mas a depressão de moderada, né, para grave, né, para mais severa, aí precisa também da associação medicamentosa para ajudar, né, a voltar ao equilíbrio da pessoa. Outro fator interessante nessa questão de ações práticas, né, no cuidado aí da depressão, é a prática regular de atividades físicas. Então já está mais do que comprovado, né, a questão da liberação de hormônios do bem-estar, né, dopamina, serotonina, que traz a sensação de bem-estar, a sensação de prazer, né, de alegria, que pode combater e ajudar muito no combate, né, à depressão. A família, os amigos ficam mais sensibilizados ali, né, com a pessoa e preocupados também. Então essa questão, né, de se perceber a mudança do comportamento, né, da questão do diagnóstico, a família ela precisa, nesse primeiro momento, realmente estar ali próximo. Mas com o passar do tempo, né, e uma demora na reação da pessoa, né, às vezes é um quadro mais complicado, essa preocupação inicial, essa sensibilização inicial, ela pode dar lugar à impaciência, né, à raiva, ou até começa a achar que realmente é usado muito hoje, né? É frescura, é bobagem, né? Quando a família percebe, né, que o seu familiar está com um quadro de depressão, mas a primeira coisa importante é buscar ajuda,
é conversar com essa pessoa, é explicar, é esclarecer, né, a seriedade da doença e buscar ajuda, né, se for necessário o uso de medicamentos. A família precisa acompanhar, né, o tratamento até o fim do seu ente ali, para que ele trate a doença, trate de forma o mais eficaz possível e chegue à cura, né? Porque a depressão ela tem cura. Caso você deseje entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, pedir para que faça parte de nossas linhas de transmissão, onde você pode receber devocionais diárias, basta você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela e pedir para ser acrescentado em nossas listas ou enviar o seu pedido de oração. Você também pode nos acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido alguma parte, ministração da palavra, o nosso programa vai ao ar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E que Deus abençoe grandemente a sua vida.